Meu nome é Paula, tenho 29 anos e moro em São Paulo há 10 anos. Eu era a conta bancária invisível que mantinha minha família à tona. Mas o momento em que tudo mudou aconteceu em segundos. Foi no casamento do meu irmão, Juliano, em São Paulo. O salão estava cheio de flores brancas e taças de cristal. Caminhei em direção à mesa principal procurando meu lugar. Camila, a noiva, parou na minha frente. Ela não sorriu. Ela apontou um dedo com a unha feita para o fundo do salão, bem ao lado das portas de metal vai e vem, onde os garçons entravam correndo com bandejas de comida. O cheiro de gordura era forte ali. Você não pode sentar com a gente, Paula, disse ela, com a voz baixa e fria. Você simplesmente não combina com a estética. Você vai estragar as fotos. Pode ficar lá atrás, perto da cozinha. Olhei para o Juliano, meu irmão, o menino cujas dívidas eu havia pago. Ele me viu e olhou para o próprio prato. Ele não ia me salvar. Minha mão apertou minha bolsa de festa. Dentro estava um envelope com um cheque de 50 mil reais. Era o meu presente para eles. Eu não chorei, eu não gritei. Apenas me virei, saí pela porta da frente e levei meu dinheiro comigo. Mas antes de contar como tudo virou de cabeça para baixo, curta e se inscreva, deixe um comentário. De onde você está assistindo? Meu nome é Paula, tenho 29 anos. As pesadas portas de madeira do local fecharam atrás de mim com um clique suave e caro. Foi um som que selou o calor, a música e o cheiro de cordeiro assado. Eu estava instantaneamente sozinha no corredor. Meus saltos estalaram contra o chão de mármore, um som solitário e agudo que ecoava no teto alto. Passei pela garota da chapelaria que levantou os olhos do celular e me lançou um olhar confuso. Eu não parei. Eu não podia parar. Se eu parasse, poderia voltar. Eu poderia pedir desculpas. Eu poderia ir ficar perto das portas da cozinha como uma boa irmãzinha e esperar que um garçom tivesse pena de mim com uma taça de espumante quente. Empurrei as portas principais de vidro e saí para a noite paulistana. O ar estava úmido e frio. A chuva não era forte, mas era constante. Aquela garoa implacável de São Paulo que penetra até os ossos. Eu não tinha guarda-chuva. Eu não corri. Apenas caminhei. Deixei a chuva bater no meu rosto. Parecia real. Parecia melhor do que o calor falso dentro daquele salão. Meu carro estava estacionado no pátio extra, longe do serviço de manobrista, onde os SUVs de luxo e sedãs estavam alinhados como besouros brilhantes. Passei por um Land Rover branco, que era o carro do pai da Camila. Passei por um Jaguar antigo que pertencia a um dos investidores do Juliano. Continuei andando até que o asfalto ficou rachado e irregular, até que as luzes da rua ficaram fracas. Lá estava ele, meu Honda Civic cinza. Tinha 8 anos de uso. Havia uma mancha de ferrugem começando na caixa da roda traseira. O para-choque tinha um amassado de quando um carrinho de supermercado bateu nele há 3 anos. Nunca consertei porque a franquia do seguro era de R$ 2.500. E naquele mês, o Juliano precisou de R$ 2.500 para um jantar de networking para impressionar clientes. Então, eu dirigi um carro amassado para que ele pudesse comprar filé mignon para estranhos. Destranquei a porta manualmente porque a bateria do chaveiro tinha morrido há 2 semanas. Deslizei para o banco do motorista. O tecido estava frio e rígido. O carro cheirava a café velho e tapetes úmidos. Joguei minha bolsa no banco do passageiro. O envelope, aquele com cheque de 50 mil reais, escorregou e caiu no chão. Fiquei olhando para ele. 50 mil reais. Aquele pedaço de papel representava 2 anos da minha vida. 2 anos dizendo não. Não para férias, não para roupas novas, não para sair para beber com colegas de trabalho, não para consertar meu carro, não para comprar o shampoo bom. Economizei cada centavo colocando em uma conta poupança separada que chamei de casamento do Juliano. Eu queria dar a eles algo incrível. Queria ser a irmã que os ajudasse a começar a vida sem dívidas. Liguei o motor. Ele engasgou por um segundo antes de pegar. Liguei os limpadores e os faróis. Os feixes cortaram a chuva, iluminando o asfalto molhado.
Saí do estacionamento, meus pneus espirrando água nas poças. Ao entrar na via expressa escura, o silêncio do carro me envolveu. Sem música, sem vozes, apenas o som rítmico dos limpadores. Minha mente começou a vagar. Ela vagou para longe do casamento, para o passado. Comecei a pensar na matemática. Minha vida era uma série de equações matemáticas que nunca fechavam a meu favor. Olhei para minhas mãos no volante. Elas estavam ásperas. Eu fazia minhas próprias unhas porque a manicure custava R$ 50. As unhas da Camila eram perfeitas, longas e pintadas de um rosa suave. Quem pagou por isso? Lembrei-me de uma terça-feira à noite, 4 anos atrás. Eu tinha 25 anos. Trabalhava como analista júnior ganhando um dinheiro decente, mas morando em uma kitnet para economizar. Meu telefone tocou às 23 horas. Era minha mãe. A voz dela estava tensa, aguda. Paula, graças a Deus você atendeu. É o Juliano, ele está com problemas. Meu estômago embrulhou. Ele está ferido? Não, houve um problema com a mensalidade da faculdade. Ele esqueceu de entregar a papelada da bolsa e o prazo passou. Se ele não pagar R$ 20.000 até amanhã de manhã, vão cancelar as aulas dele. Ele não vai se formar. Paula, isso vai arruinar o futuro dele. 20 mil? Eu sussurrei. Mãe, eu não tenho esse tipo de dinheiro sobrando. Você tem suas economias, disse ela. Não foi uma pergunta. Você é sempre tão boa com dinheiro. Você guarda tudo. O Juliano não é como você. Ele é um visionário. Ele não se apega a detalhes. Por favor, Paula, não podemos pagar agora. O seguro da casa acabou de vencer. Nós vamos te pagar de volta, eu prometo. Eu paguei. Fui ao banco na manhã seguinte e transferi o dinheiro. Eles me pagaram de volta? Nunca. O Juliano me agradeceu? Não. Quando vi no Natal, ele falou sobre como o semestre dele foi difícil. Ele nunca mencionou o cheque. Ele nunca mencionou que comi miojo por 3 meses para reconstruir aquela poupança. Apertei o volante com mais força. Meus nós dos dedos ficaram brancos. A chuva caía mais forte. Lembrei-me do lançamento do negócio, a startup de tecnologia do Juliano. Ele teve uma grande ideia para um aplicativo. Ele precisava de capital. Meu pai convocou uma reunião de família. Sentamos ao redor da mesa de jantar, aquela de mogno que eu não podia arranhar. Precisamos apoiar o Juliano, disse papai, olhando para mim. Ele precisa de um fiador para o empréstimo empresarial. O banco precisa de alguém com renda estável e boa pontuação de crédito. Essa é você, Paula. Por que você não pode fazer isso, pai? Eu perguntei. Meus bens estão vinculados à casa, disse ele rapidamente. E o crédito da sua mãe é... Bem, você sabe. Você é a única, Paula. Se você não assinar, o sonho morre. Você quer ser a razão do fracasso do seu irmão? A culpa era sempre a arma de escolha. Você quer ser a razão do fracasso dele? Então, eu assinei. Coloquei meu nome em um empréstimo de R$ 250 mil. Tornei-me a fiadora. Arrisquei meu futuro financeiro no sonho do Juliano. E o que eu ganhei? Ganhei ser a contadora invisível. Eu gerenciava os livros porque o Juliano odiava números. Eu via as despesas, eu via os jantares com clientes que custavam R$ 3.000, eu via os materiais de escritório que eram, na verdade, iPads novos para ele e seus amigos. Sempre que eu mencionava isso, ele revirava os olhos. Relaxa, Paula. Você tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Você tem uma mentalidade de escassez. É por isso que você é apenas uma analista e eu sou um CEO. Uma mentalidade de escassez. Eu ri alto no carro vazio. Foi um som seco e áspero. Eu tinha uma mentalidade de escassez porque eu era quem fornecia a abundância para todos os outros. Eu era o poço de onde eles continuavam tirando água, nunca perguntando se o poço estava secando. Olhei pelo espelho retrovisor. Meus olhos pareciam cansados. Havia olheira sob eles. Eu tinha 29 anos, mas esta noite me sentia com 50. Saí da via expressa e entrei no meu bairro. As casas ficaram menores. Os gramados ficaram mais falhados. Eu morava em um complexo chamado Os Salgueiros, que era um nome bonito para um bloco de prédios de concreto bege perto do parque industrial. Estacionei meu carro na minha vaga designada. Peguei minha bolsa e o envelope do chão.
Subi os 3 lances de escada de concreto. A luz no corredor estava piscando, zumbindo como uma mosca presa. O carpete cheirava a lã úmida e ao refogado queimado de alguém. Destranquei minha porta e entrei. Meu apartamento era pequeno, 55 metros quadrados. A sala de estar também era sala de jantar. Meus móveis eram simples. Um sofá cinza que comprei em promoção, uma estante pequena, um rack de TV que eu mesmo montei. Estava limpo, estava arrumado, mas era a casa de alguém que tinha medo de gastar dinheiro. Caminhei até a cozinha. Os balcões eram de laminado, descascando levemente nas bordas. Coloquei um envelope no balcão. Olhei ao redor do meu pequeno reino escuro. Então fechei os olhos e imaginei a casa dos meus pais. As bancadas de granito, os eletrodomésticos de aço inoxidável, a adega climatizada. Imaginei o apartamento do Juliano no centro, as janelas do chão ao teto, os tijolos expostos, a máquina de café expresso que custava mais que meu carro. Como isso aconteceu? Aconteceu porque eu permiti. Fui ao banheiro e acendi a luz. Olhei para mim mesma no espelho. Vi uma mulher usando um vestido de 2 anos atrás. Vi um cabelo que eu mesma cortava para economizar R$ 200. Vi um rosto que era simples, sem adornos, porque maquiagem era gasto desnecessário. Eu era a viga de sustentação no porão. Eu estava segurando toda a estrutura, enterrada no escuro enquanto eles davam uma festa no telhado. Eles estavam dançando, bebendo e rindo ao sol, e nunca pensaram na viga que gemia sob o peso deles. E esta noite a viga tinha rachado. Cansei, sussurrei para o espelho. Cansei de pagar pela festa para a qual não fui convidada. Lavei meu rosto com água fria. O choque foi bom. Me acordou. Eu não era mais apenas a irmã. Eu não era apenas a filha. Eu era a investidora. E eu tinha acabado de perceber que esse investimento era um golpe. Voltei para a sala. Não me sentei no sofá. Puxei uma cadeira de madeira dura para minha pequena mesa de jantar. Abri meu laptop. A tela brilhou azul no quarto escuro. Era a única luz. Era hora de olhar os livros contábeis. Era hora de ver exatamente quanto essa família custava. Abri meu laptop. A ventoinha ganhou vida. Um zumbido baixo no apartamento silencioso. Digitei minha senha. Meus dedos estavam firmes agora. O tremor havia parado. Um foco clínico e frio assumiu o controle. Naveguei para o site do banco. Eu tinha as credenciais de login da Horizonte Tech, a empresa do Juliano. Eu era fiadora, a espinha dorsal financeira. Então, tecnicamente, eu tinha acesso administrativo. O Juliano provavelmente assumiu que eu nunca usava. Ele achava que eu era muito educada, muito confiável ou talvez muito estúpida para verificar. Ele achava que eu apenas assinava os papéis e olhava para o outro lado. Por anos foi exatamente o que fiz. Eu confiei neles. Digitei o nome de usuário, Horizonte _admin. Digitei a senha, construtor de Império 1. Típico do Juliano. Ele achava que estava construindo um império. O painel carregou. A interface azul e branca do portal bancário corporativo encheu a tela. A primeira coisa que notei foi o saldo na conta operacional principal. R$ 211.500. Pisquei. Isso era alto. A última vez que o Juliano me pediu dinheiro, 3 semanas atrás, ele me disse que a conta estava no vermelho. Ele me disse que não podia pagar as taxas de hospedagem do servidor. Ele implorou por R$ 10.000. Eu transferi do meu fundo de emergência. Ele tinha mentido. Senti um arrepio frio na nuca. Cliquei no histórico de transações. Ajustei o filtro para os últimos 90 dias. A lista apareceu. Centenas de linhas de texto. Comecei a ler. Esperava ver despesas comerciais, custo de servidor, licenças de software, pagamentos de freelancers, talvez algum aluguel de escritório. Em vez disso, vi uma lista de compras para as férias de um milionário. 12 de maio. Suíte nupcial Hotel Fasano,
R$ 22.500. 14 de maio, design floral e eventos luxo, R$ 41.000. 15 de maio, limousines vintage, São Paulo, R$ 6.000. 18 de maio, shopping Iguatemi, personal shopper, R$ 17.000. Minha respiração ficou presa na garganta. Inclinei-me mais perto da tela. Eles estavam pagando o casamento com o empréstimo da empresa, o empréstimo que eu havia garantido. Se o negócio falisse, se eles não pudessem pagar isso de volta, o banco não iria atrás do Juliano. Ele não tinha bens. Eles viriam atrás de mim. Eles penhorariam meu salário. Eles arruinariam meu nome na praça. Eu estava financiando a festa deles. Continuei rolando a tela. Ficou pior. 1º de junho, Resort Spa Maldivas, pré-pagamento, R$ 75.000. 2 de junho, Emirates Airlines, primeira classe X2, R$ 90.000. Senti-me fisicamente doente. Coloquei a mão sobre a boca. R$ 90.000 em passagens de avião? Eu dirigia um carro que valia menos do que uma dessas passagens. Eu comprava pão de marca genérica para economizar centavos e eles estavam voando de primeira classe para as Maldivas com o meu crédito? A raiva começou a subir, quente e sufocante, mas eu a empurrei para baixo. Eu precisava ver tudo. Cliquei na aba de empréstimos. Este era o grande, o empréstimo de capital inicial, R$ 250.000. Nos últimos 2 anos, eu enviava ao Juliano R$ 4.000 por mês para ajudar a pagar esse empréstimo. Ele me disse que a taxa de juros era variável e tinha disparado. Ele me disse que o negócio ainda não estava dando lucro suficiente para cobrir a parcela mensal completa. Ele me enviava mensagens de texto. Ei, maninha, as coisas estão apertadas este mês. Pode enviar os 4.000? Não quero que o banco te ligue. Era uma ameaça embrulhada em um pedido. Não quero que o banco te ligue. Então, eu pagava todo santo mês. Eu tratava isso como uma conta. Aluguel, luz, empréstimo do Juliano. Olhei para o status do empréstimo na tela. ID do empréstimo número 88392B. Status fechado/quitado integralmente. Data de encerramento 12 de dezembro, 6 meses atrás. O quarto ficou absolutamente silencioso. O zumbido da geladeira pareceu parar. A chuva lá fora pareceu parar. Quitado integralmente há 6 meses. Encarei a data, 12 de dezembro. Isso significava que em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, eu havia enviado ao Juliano R$ 4.000 por mês para uma dívida que não existia. R$ 24.000. Ele havia roubado quase R$ 25.000 de mim em dinheiro direto, além das dezenas de milhares em gastos fraudulentos no cartão. Abri uma nova aba e entrei na minha própria conta bancária. Puxei as transferências. Lá estavam elas. Transferência para Juliano Melo, R$ 4.000. Transferência para Juliano Melo, R$ 4.000. Voltei para a conta comercial. Pesquisei por transferências recebidas. Não havia nenhuma vinda de mim. Pesquisei pelos valores de R$ 4.000. Encontrei-os nas transferências da conta pessoal do Juliano, que estavam vinculadas para proteção contra cheque especial. Ele estava pegando meu dinheiro, colocando em sua conta corrente pessoal e gastando. Não foi um erro. Não foi má contabilidade. Foi roubo. Meu irmão estava me roubando. Meus pais, que sabiam que o empréstimo estava pago, certamente porque se gabavam de como o negócio estava indo bem, o deixaram fazer isso. Encostei-me na minha cadeira de madeira dura. Eu me sentia anestesiada. Todas aquelas vezes que sentei em jantares de família, todas aquelas vezes que ouvi a Camila falar sobre suas dificuldades com o planejamento do casamento, todas aquelas vezes que meu pai me disse que eu precisava ser mais generosa, eles estavam rindo de mim. Eles deviam estar. Como poderiam não estar? Eu era a idiota útil. Eu era a galinha dos ovos de ouro que botava ovos sempre que pediam, e eles nem precisavam me alimentar. Olhei para a porta da cozinha onde a Camila tinha me banido. Você vai estragar a estética. Essa foi a coisa mais verdadeira que ela já disse.
Eu arruinei a estética porque eu era a realidade. Eu era o custo. Eu era a mão de obra. E ninguém quer ver a mão de obra quando está desfrutando do luxo. Olhei para a tela do laptop novamente. Os números eram nítidos e pretos. R$ 211.500 crédito disponível. Fiadora, Paula Melo. Eu não era uma irmã. Eu não era uma filha. Eu era um serviço público, como a companhia de energia, como a companhia de água. E o que acontece quando você não paga sua conta de luz? O que acontece quando você faz um gato na energia? As luzes se apagam. Estendi a mão e toquei a tela, traçando a linha que dizia quitado integralmente. Minha tristeza evaporou. O luto que senti no carro desapareceu. Em seu lugar estava algo frio, duro e incrivelmente afiado. Eu não queria um pedido de desculpas. Eu não queria que eles dissessem sinto muito. Desculpas são palavras. Palavras são de graça. Minha família não valorizava coisas de graça. Eles só valorizavam dinheiro. Então, eu ia falar com eles na única língua que eles entendiam. Eu ia auditá-los. Movi meu mouse para a aba de configurações. Cliquei em controles do fiador. Meu coração não estava mais acelerado. Batia lento e constante como um tambor de guerra. Ok, eu disse para o quarto vazio. Vamos ver o quanto vocês realmente amam a estética quando tiverem que pagar por ela. Preparei-me para clicar. A tela do laptop era a única fonte de luz no meu apartamento escuro. O brilho azul iluminava meu rosto, lançando sombras nas cavidades dos meus olhos. Fiquei perfeitamente imóvel. A chuva lá fora havia se transformado em uma tempestade, chicoteando contra a fina vidraça. Mas aqui dentro, tudo estava quieto. Eu estava olhando para o painel de controles do fiador. Era uma página simples. Apenas algumas linhas de texto e alguns botões. Parecia tão chato para algo tão destrutivo. Fiador principal, Paula Melo. Status de responsabilidade, 100%. Direitos administrativos, totais. Abaixo do meu nome, havia uma seção intitulada Autorização e Segurança. E lá, em texto vermelho, estava o link Revogar status de fiador e congelar linhas de crédito. Passei o cursor do mouse sobre ele. A pequena seta branca se transformou em uma mão apontando. Meu cérebro começou a pregar peças em mim. Era a velha programação. A programação de boa irmã. Não faça isso, Paula. É a semana do casamento dele. Isso é cruel. Ele é seu irmão. Ele cometeu um erro. Mamãe e papai ficarão devastados. Você vai destruir a família. Eu parei. Minha mão pairou. Pensei no Natal do ano passado. Eu tinha dado presentes atenciosos a todos. Comprei para a mamãe um cachecol de cashmere que ela queria. Comprei para o papai uma vitrola antiga. Comprei para o Juliano um smartwatch. Eles me deram um vale-presente de um supermercado. Sabemos que você gosta de cozinhar, mamãe disse, sorrindo aquele sorriso tenso e desdenhoso. E sabemos que o dinheiro está curto para você. O dinheiro estava curto porque eu estava pagando as contas deles. Pensei no exílio da porta da cozinha esta noite. O jeito que a Camila olhou para mim como se eu fosse lixo, como se eu fosse uma mancha na toalha de mesa branca perfeita dela. Você não combina com a estética. Meu dedo tremeu no trackpad. Eu não sou quem está destruindo esta família, disse em voz alta. Minha voz estava firme. Estou apenas parando os subsídios. Eu pressionei. Clique. Uma janela pop-up apareceu no centro da tela. Era uma caixa de aviso com um triângulo amarelo. Aviso. Revogação de fiança. Ação. Congelamento imediato da facilidade de crédito número 88.392. Consequência: todos os cartões associados serão recusados. Todos os pagamentos recorrentes, hospedagem de servidor, folha de pagamento, pagamentos a fornecedores serão interrompidos imediatamente. O banco emitirá uma demanda de pagamento integral à entidade comercial principal. Tem certeza de que deseja prosseguir? Havia 2 botões, cancelar e confirmar. Olhei para a palavra confirmar. Se eu clicasse nisso, os cartões de crédito do Juliano,
Aqueles que estavam pagando pelo champanhe em São Paulo e pela vila nas Maldivas parariam de funcionar. Os servidores que hospedavam seu aplicativo tentariam cobrar o cartão amanhã de manhã para a taxa mensal. A cobrança seria rejeitada. A empresa de hospedagem, Amazon Web Services, não brinca em serviço. Eles desligariam os servidores em poucas horas. O site dele ficaria fora do ar. O aplicativo dele travaria. Seus investidores receberiam erros de serviço indisponível. Era a opção nuclear. Mas então olhei para a aba que ainda tinha aberta em segundo plano. Empréstimo quitado. 12 de dezembro. Transferência para Juliano Melo. R$4.000. Ele roubou de mim. Ele me olhou nos olhos e roubou de mim mês após mês. Ele não cometeu um erro. Ele fez uma escolha. Movi o cursor para confirmar. Não soquei o botão. Não chorei. Apenas apliquei uma leve pressão com o dedo indicador. Clique. A tela ficou branca por um segundo enquanto processava. Então, um banner verde apareceu no topo da página. Sucesso! Status de fiador revogado. Ativos congelados. Avisos enviados. Estava feito. Fiquei sentada lá esperando me sentir mal, esperando pelo pânico. Mas ele não veio. Em vez disso, senti-me limpa. Eu ainda não tinha terminado. Naveguei para a conta de hospedagem do servidor. Eu também tinha esses logins porque configurei a conta quando o Juliano estava muito ocupado fazendo networking. Fiz o login. Status de cobrança, ativo. Método de pagamento, Visa Empresarial final 4490. Cliquei em editar método de pagamento. Excluí o cartão. Depois fui para o acesso administrativo. Vi o e-mail do Juliano listado como admin. Vi o e-mail da Camila listado como visualizador e o meu como usuário root. Cliquei no nome do Juliano. Remover usuário. Cliquei. Cliquei no nome da Camila. Remover usuário. Clique. Mudei a senha root para uma sequência aleatória de 20 caracteres que anotei em um post-it. Agora, mesmo que quisessem fazer login para atualizar o método de pagamento, não poderiam. Eles estavam trancados fora de sua própria empresa. A única pessoa que podia acender as luzes novamente era eu. Fechei a aba do navegador, recostei-me e expirei. Um suspiro longo e profundo que esvaziou meus pulmões. Olhei para o meu telefone na mesa. Estava quieto. Era 1h da manhã de domingo. Os computadores do banco estavam conversando entre si agora. Os sinais viajavam pelos cabos de fibra ótica. O congelamento estava se propagando pelo sistema. Em algum lugar, em um banco de dados, o interruptor havia mudado. O cartão de crédito na carteira do Juliano, aquele que ele provavelmente estava usando agora para pagar uma rodada de bebidas para seus padrinhos, agora era apenas um pedaço de plástico. Peguei meu telefone. Não os bloqueei. Não, eu queria ver. Queria ver o momento em que percebessem que o caixa eletrônico estava fechado. Fui para a cozinha e despejei o resto do café frio na pia. Lavei a caneca, sequei-a, guardei no armário. Caminhei para o meu quarto. Tirei o vestido que usei no casamento. Pendurei-o com cuidado. Vesti meu pijama, calças velhas de flanela e uma camiseta macia. Rastejei para a cama e puxei o edredom até o queixo. A chuva ainda martelava contra a janela, mas agora soava como aplausos. Fechei os olhos. Pela primeira vez em 10 anos, eu não estava preocupada com dinheiro, porque pela primeira vez em 10 anos, eu não estava gastando o meu com eles. Na manhã seguinte, domingo, acordei às 7 horas. Meu relógio biológico não me deixava dormir até tarde, mesmo nos fins de semana. A tempestade havia passado. O céu lá fora era de um cinza cor de hematoma. Fiquei na cama por um longo tempo, olhando para o teto. Esta é a parte em que eu deveria estar em pânico, o arrependimento da manhã seguinte. Geralmente, quando eu me defendia, o que era raro, eu recuava imediatamente. Eu pedia desculpas, eu consertava. Ah, desculpe, não pude te emprestar o dinheiro, pai. Aqui, vou mexer uns pauzinhos. Desculpe, não pude ficar até tarde para ajudar, Juliano. Vou aí agora. Eu fui condicionada a consertar as coisas. Eu era consertadora. Mas enquanto eu estava lá embrulhada em meu edredom barato, analisei esse sentimento.
Por que eu sempre consertava? Não era amor. Percebi agora que, se fosse amor, eu sentiria calor, sentiria conexão. O que eu sentia era obrigação e medo. Medo de que, se eu parasse de pagar, eles parariam de fingir que se importavam. Sentei-me e balancei as pernas para fora da cama. Comecei a pensar na falácia do custo irrecuperável. Eu uso isso no meu trabalho o tempo todo. É um termo de negócios. Descreve a tendência de continuar investindo em um projeto perdedor porque você já investiu muito. Você pensa, não posso desistir agora, já gastei 1 milhão, tenho que fazer dar certo. Então, você gasta mais 1 milhão e perde esse também. Caminhei até a cozinha e comecei a fazer café. O ritual era calmante, moer os grãos, ferver a água, coar. Pensei nos investimentos que fiz na minha família. Investimento 1. Trabalho emocional. Ouvi minha mãe reclamar do papai por horas. Ajudei a Camila a planejar as cores do casamento quando suas madrinhas furaram. Escrevi o plano de negócios do Juliano porque ele não conseguia se concentrar. Investimento 2. Capital financeiro. A mensalidade, os consertos do carro, o empréstimo comercial, os empréstimos que nunca foram pagos, o presente de casamento que quase dei a eles. Investimento 3. Lealdade. Fiquei em São Paulo em vez de aceitar o emprego em Nova York porque a família precisava de mim. Pulei férias para estar disponível para as crises deles. E qual foi o retorno sobre o investimento? Olhei ao redor da minha cozinha. O ruim foi um assento perto da porta da cozinha. O ruim foi ser enganada sobre o pagamento de um empréstimo. O ruim foi ser ridicularizada pelas minhas costas. O projeto foi um fracasso. Minha família era uma startup falida e eu fui um investidor anjo mantendo-a viva por aparelhos por 1 década. Se fosse um negócio, eu teria cortado minhas perdas há 5 anos. Teria liquidado os ativos e ido embora. Mas, como era família, continuei jogando dinheiro no buraco negro. Levei meu café para a janela. Percebi que não estava lidando com dinâmicas familiares. Eu estava lidando com um relacionamento parasitário. Um parasita não odeia o hospedeiro. O parasita precisa do hospedeiro. O Juliano não me odiava. Ele precisava de mim, mas não me respeitava. Você não respeita a coisa da qual se alimenta. Você apenas espera que ela esteja lá. Tomei um gole do café quente. Eu não sou mais hospedeiro, disse baixinho. Eu era o bisturi. Eu estava cortando-os fora. Meu telefone vibrou no balcão. Uma única vibração curta. Virei-me e olhei para ele. A tela acendeu. Mensagem de texto do Juliano. Ei, o cartão foi recusado no café da manhã do hotel. Estranho. Pode verificar o login do banco? Provavelmente apenas um gatilho de fraude ou algo assim. Conserta isso o mais rápido possível. A SAP. A Camila está irritada. Encarei a mensagem. Conserta isso a SAP. Não bom dia. Não desculpe por ontem à noite. Não, você está bem? Apenas conserta. E a Camila está irritada. Ele ainda não sabia. Ele achava que era uma falha técnica. Ele achava que eu ainda era sua funcionária. Não respondi. 5 minutos depois, outra vibração. Mensagem de texto do Juliano. Paula, me responde. O cartão morreu. Tentei o outro também. Constrangedor. Faça login e limpe o bloqueio. Tomei outro gole de café. Estava delicioso. 10 minutos depois, o telefone começou a tocar. Chamada recebida. Pai. Deixei tocar. Observei o nome piscar na tela. Pai. O homem que me disse para assinar o empréstimo porque eu era responsável. O homem que me viu dirigir um carro amassado enquanto bebia vinho de R$300. O toque parou. Então começou novamente imediatamente. Chamada recebida. Juliano. Ele estava em pânico agora. A conta do café da manhã estava lá e seu plástico era inútil. Peguei o telefone. Não atendi. Apertei o botão de silenciar e o coloquei com a tela para baixo na mesa. Eu não ia discutir com eles. Eu não ia me explicar. Eu já tinha falado. Minha linguagem era o banner de autorização revogada.
Fui ao meu armário e tirei um jeans e um suéter. Vesti-me devagar. Eu tinha um plano para hoje. Eu ia a uma livraria. Eu ia comprar um livro, capa dura, novinho em folha, preço cheio. Depois eu ia a um café chique, pediria um almoço sofisticado e leria. Eu ia gastar R$ 250 comigo mesma e seria o melhor dinheiro que eu já gastei. Enquanto saía pela porta, o telefone vibrava novamente. Tranquem a porta atrás de mim. Deixei-os tocar. O banco está fechado. 3 dias. Demorou exatamente 3 dias para a realidade atingi-los. Fui trabalhar na segunda-feira de manhã como um fantasma. Sentei no meu cubículo, respondi e-mails e atualizei planilhas para meu trabalho real. Meus colegas me perguntaram como foi o casamento. Foi adorável, eu disse. As flores eram lindas. Não disse a eles que fui exilada para as portas da cozinha. Não disse a eles que saí antes de a salada ser servida. Apenas fiz meu trabalho. Senti uma estranha sensação de calma, como o olho de um furacão. Eu sabia que a tempestade estava girando ao meu redor, mas dentro do meu pequeno raio de silêncio, o ar estava parado. Meu telefone estava na gaveta da mesa. Tinha desligado o toque, mas deixado a vibração ligada. Bzz, bzz, bzz. Vibrava contra a madeira da gaveta a cada poucos minutos. Era como um inseto preso. Não olhei para ele até o almoço. Quando finalmente abri a gaveta e desbloqueei a tela, vi a linha do tempo do colapso deles. Começou com confusão. Segunda-feira, 9 horas, horário de São Paulo, / segunda-feira, 17 horas, horário das Maldivas. Juliano. Ei, tentando fazer check-in no upgrade da vila. Cartão recusado. Ligue para o banco. Disseram conta congelada. Ligue para eles. ASAP. Isso é humilhante. Juliano. Paula, você está recebendo isso? O concierge está nos encarando. Juliano. Estou tentando o Amex da empresa, também recusado. O que está acontecendo? Comi meu sanduíche. Era um sanduíche de peito de peru que fiz em casa. Estava bom. Dei uma mordida e li a próxima onda. Segunda-feira, 10h30. Camila. Paula, isso não tem graça. Estamos em nossa lua de mel. O Juliano está surtando. Conserte isso agora. Camila. Meu pai está perguntando por que não podemos pagar pelo transfer de hidroavião. Não nos faça parecer mal na frente da minha família. Imaginei-os. Eles estavam em um dos lugares mais bonitos da Terra. Água azul turquesa, areia branca, e eles estavam parados em uma recepção, suando, discutindo com um gerente de hotel educado que lhes dizia que o crédito deles não valia nada. Imaginei o rosto do Juliano. Ele estaria vermelho. Ele estaria esbravejando, tentando usar sua voz de CEO. Você sabe quem eu sou? Deve haver um erro no seu sistema. Mas o sistema não estava quebrado. O sistema estava funcionando perfeitamente. Pela primeira vez, o sistema estava realmente refletindo a verdade. Eles não tinham dinheiro. Rolei para baixo. O tom mudou por volta do meio-dia. Segunda-feira, 12h45. Pai. Paula, atenda o telefone. O Juliano acabou de me ligar via Wi-Fi. Ele diz que todos os cartões estão mortos. Ele diz que você bloqueou as contas. Me diga que isso é um erro. Pai, nós somos família. Você não brinca com a família. Pai, pare de ser dramática. Eu sei que você ficou chateada com o mapa de assentos, mas isso é infantilidade. Ligue os cartões de volta. Podemos falar sobre seus sentimentos quando eles voltarem. Falar sobre meus sentimentos. Essa frase me fez parar de mastigar. Por 29 anos, ninguém se importou com meus sentimentos. Meus sentimentos eram coisas para serem gerenciadas, suprimidas ou ignoradas. Se eu estava triste, eu era muito sensível. Se eu estava com raiva, eu estava sendo difícil. Se eu estava orgulhosa de uma conquista, eu estava me exibindo. Mas agora, de repente, meus sentimentos importavam. Por quê? Porque meus sentimentos tinham uma etiqueta de preço neles. Coloquei o telefone de volta na gaveta. Não respondi. Voltei ao trabalho. Na terça-feira, as mensagens haviam se transformado em ameaças.
Terça-feira, 8 horas. Juliano. Você percebe que está matando a empresa, certo? A taxa de hospedagem do servidor vence amanhã. Se esse cartão não passar, o aplicativo cai. Você está destruindo meu sustento por causa de um mapa de assentos? Ele ainda não tinha entendido. Ele achava que isso era sobre uma cadeira. Ele achava que isso era birra. Ele não percebeu que era uma auditoria. Fui para casa na terça-feira à noite. Meu apartamento estava quieto. Sentei no meu sofá com uma xícara de chá. Abri meu laptop, mas não para consertar nada. Abri para assistir. Entrei no meu e-mail pessoal. Eu tinha configurado alertas para as contas comerciais anos atrás. Alerta: falha no pagamento da AWS. Alerta: falha no pagamento do Google Workspace. Alerta: falha no pagamento do Slack Enterprise. Os dominós estavam caindo. Tomei um gole do meu chá. Então meu telefone tocou. Era minha mãe. Encarei o aparelho. Normalmente, quando mamãe ligava, eu sentia um nó de ansiedade. O que eu fiz de errado? O que eles precisam? Hoje eu só senti curiosidade. Atendi. Alô, Paula? A voz dela era estridente. Ela estava chorando. Como você pôde? Como pôde fazer isso com seu irmão? Ele está ilhado. Ele não pode nem comprar o jantar. Ele tem uma passagem de volta, eu disse calmamente. E tenho certeza que a Camila tem um cartão de crédito. Não é esse o ponto, ela gritou. Ele é o homem. Ele deve ser o provedor. Você está humilhando ele. O pai da Camila teve que pagar o jantar deles ontem à noite. O Juliano está devastado. Ele está chorando. Paula, seu irmão está chorando. Eu chorei no sábado à noite, eu disse. No estacionamento. Ah, pare com isso, ela retrucou. As lágrimas desapareceram instantaneamente, substituídas pela raiva. Isso é sobre um lugar estúpido. Você está arruinando a vida dele porque tem baixa autoestima. Cresça, Paula. Você está sendo egoísta. Você sempre teve inveja dele. Inveja? Eu perguntei. Inveja de que ele corre riscos. Inveja de que ele tem grandes sonhos. Você está feliz com sua vidinha, seu apartamentinho, seu empregozinho, mas você não suporta vê-lo brilhar. Você quer arrastá-lo para o seu nível. Ouvi as palavras dela. Foram desenhadas para machucar. Foram desenhadas para me fazer sentir pequena, mas não funcionaram. Mãe, eu disse. Minha voz estava firme. Eu não estou com inveja. Estou falida, ou estava até sábado. Do que você está falando? Vi as contas. Vi o pagamento do empréstimo. Eu sei que ele pagou o empréstimo bancário há 6 meses e continuou pegando meu dinheiro. Eu sei que ele gastou R$100.000 do dinheiro da empresa nessas férias. Houve silêncio do outro lado, um silêncio longo e pesado. Ela sabia. Ele ia te pagar de volta, ela gaguejou. Era um empréstimo ponte. Empresas têm problemas de fluxo de caixa. Não foi uma despesa comercial, mãe, foi uma lua de mel. E o empréstimo que eu estava pagando não era um empréstimo ponte. Era um empréstimo fantasma. Era fraude. Não use essa palavra, ela sibilou. Ele é seu irmão. Ele é um ladrão, eu disse. E você é cúmplice dele. Se você não consertar isso, disse ela, sua voz caindo para um tom baixo e perigoso. Não se dê ao trabalho de vir no Natal. Não se dê ao trabalho de vir no Ano Novo. Você estará morta para nós. Olhei ao redor do meu apartamento silencioso. Olhei para a chuva contra a janela. Pensei no Natal. Eu na cozinha cozinhando por 12 horas enquanto eles assistiam futebol. Eu lavando a louça enquanto eles comiam a sobremesa. Eu ouvindo se gabar do sucesso do Juliano. Ok, eu disse. O quê? Ok, eu repeti. Eu não vou. Você está blefando. Você não tem mais para onde ir. Você não tem ninguém. Eu tenho a mim mesma, eu disse, e tenho meu dinheiro. Desliguei. Fiquei sentada lá por um longo tempo segurando o telefone. Minha mão tremia levemente, mas não de medo, de adrenalina. Eu tinha feito isso.
Eu tinha dito a coisa que nunca deveria dizer. Verifiquei meu e-mail novamente. Alerta. Aviso de suspensão de servidor da Horizonte Tech. As luzes estavam se apagando nas Maldivas. As luzes estavam se apagando em São Paulo. E pela primeira vez na minha vida, eu não estava correndo para encontrar uma lanterna. Eu estava apenas sentado no escuro, desfrutando da paz. A quarta-feira chegou. O silêncio do meu telefone estava mais pesado agora. Eles haviam parado com as mensagens frenéticas. Agora estavam se reagrupando. Provavelmente estavam falando com advogados. Ou talvez estivessem apenas esperando eu quebrar. Tirei um dia de folga do trabalho. Precisava pensar. Dirigi até a represa de Guarapiranga. A chuva havia parado e o sol tentava romper as nuvens cinzentas. Sentei em um banco e observei os barcos na água. Comecei a pensar no termo filho de vidro. Eu tinha lido sobre isso uma vez em um artigo. Refere-se a um irmão de uma criança que exige muita atenção, geralmente devido a doença ou deficiência. Os pais olham através do filho saudável para cuidar do necessitado. O filho saudável torna-se feito de vidro, presente, mas invisível. Mas na minha família, o Juliano não era doente. Ele não era deficiente. Ele era apenas barulhento. Ele era exigente. Ele era o protagonista. Desde que éramos crianças, o Juliano era o personagem principal. Se o Juliano tirava nota 5 em matemática, eles contratavam um professor particular e prometiam uma recompensa se ele tirasse 7. Se eu tirava 10 em matemática, eles diziam: "Isso é bom, Paula. Não precisamos nos preocupar com você. Não precisamos nos preocupar com você." Esse era o mantra da minha infância. Lembrei-me do meu aniversário de 10 anos. O Juliano teve um jogo de futebol no mesmo dia. Ele perdeu. Estava chorando no carro. Meus pais passaram a viagem inteira para casa confortando-o, comprando sorvete para ele se sentir melhor. Comemos o sorvete. Ninguém mencionou que era meu aniversário até chegarmos em casa. E perguntei se poderíamos ter bolo. "Ah, Paula", mamãe suspirou. "O Juliano está muito chateado agora. Podemos comer bolo amanhã? Não seja egoísta." Eu tinha 10 anos. Aprendi então que suas necessidades são secundárias aos humores dele. Lembrei-me da formatura do ensino médio. Fui a oradora da turma. Fiz um discurso. O Juliano tinha largado a faculdade naquele mesmo mês para se encontrar. No meu jantar de formatura, a conversa não foi sobre minhas notas ou meu futuro. Foi sobre a jornada corajosa do Juliano e como ele ia revolucionar a indústria. Sentei lá com minha beca, comendo meu frango, concordando com a cabeça. Eu era a infraestrutura. Eu era a estrada em que ele dirigia. Estradas não devem ter necessidades. Estradas são pavimentadas por cima. Estradas são usadas para dirigir. Se uma estrada desenvolve uma rachadura, você a remenda rapidamente para que o tráfego não pare. Mas eu não era apenas uma estrada. Eu era uma pessoa. Olhei para a água. Por que aceitei isso por tanto tempo? Porque achei que exigir pouco fosse uma virtude. Achei que se eu não pedisse nada, estava sendo boa. Achei que se eu resolvesse problemas, estava sendo útil. Confunde utilidade com amor. Pensei que se eu fosse útil o suficiente, eles não poderiam me deixar. Mas eles não me deixaram. Eles apenas me usaram. Percebi algo aterrorizante enquanto estava sentada naquele banco. Eu era invisível porque me tornei invisível. Nunca fiz uma cena, nunca disse não, nunca exigi um lugar à mesa. Aceitei o lugar perto da porta da cozinha muito antes de a Camila me designar para lá. Estive sentada perto da porta da cozinha minha vida toda. Levantei-me. O vento estava frio no meu rosto. "Chega", eu disse. Quebrar o padrão é doloroso. Parece quebrar um osso. Quando você estilhaça o vidro, as pessoas se cortam. Minha mãe foi cortada. Meu pai foi cortado. O Juliano estava sangrando nas Maldivas. Eles estavam feridos porque a parede invisível em que se apoiavam havia desaparecido de repente. Eles caíram porque eu me afastei. Mas isso não era minha culpa. Você não deve apoiar todo o seu peso em uma pessoa que se recusa a ver. Voltei para meu carro. Senti-me diferente. Senti-me sólida. Eu não era mais feita de vidro.
Eu era feita de carne e osso e raiva e dinheiro. Dirigi até o shopping. Fui a uma loja em que geralmente nunca entrava, uma loja de departamentos de luxo. Caminhei até o balcão de maquiagem. Posso ajudar? A mulher perguntou. Sim, eu disse. Quero um batom, vermelho brilhante. Tem certeza? Ela perguntou, olhando para minhas roupas simples. Talvez um tom neutro? Não, eu disse. Quero vermelho, aquele que diz, olhe para mim. Eu comprei. Custou R$ 200. Era ridículo. Fui para o carro e coloquei no espelho retrovisor. Meus lábios estavam vermelhos flamejantes. Olhei no espelho e vi a Paula. Não a irmã, não a filha, não a carteira, apenas eu. Eu sorri. O batom vermelho fez meus dentes parecerem brancos, fez meus olhos parecerem brilhantes. Verifiquei meu telefone, ainda sem pedido de desculpas, mas havia um e-mail do suporte da AWS. Assunto: aviso final de rescisão. Corpo: sua conta está em atraso. Os serviços foram suspensos. A exclusão de dados começará em 48 horas. Olhei para o e-mail. Exclusão de dados. O código do aplicativo do Juliano. Seu banco de dados de clientes. Seu império. Estava tudo em um servidor prestes a ser limpo porque ele não podia pagar uma conta de R$ 1.000 sem minha ajuda. Eu poderia salvá-lo. Eu poderia fazer login, colocar meu cartão de crédito e salvá-lo. Levaria 2 minutos. Olhei para meus lábios vermelhos no espelho. Hoje não, sussurrei. Liguei o carro. Eu não era mais a filha de vidro. Eu era a parede de tijolos, e eles tinham acabado de bater de frente em mim. Quinta-feira. O silêncio quebrou, mas não com uma mensagem de texto, com uma notificação legal. Eu estava no trabalho quando recebi um e-mail de um advogado que eu não conhecia, um tal Dr. Silveira, representando a Horizonte Tech e Juliano Melo. Era uma carta de cobrança. Alegava que minhas ações, revogando o status de fiadora e removendo os métodos de pagamento, constituíam uma violação do dever fiduciário e interferência intencional nas relações comerciais. Eles estavam ameaçando me processar por danos se eu não restaurasse o acesso imediatamente. Li a carta no meu cubículo. Minhas mãos começaram a tremer, não de medo, de fúria. Eles estavam me processando. Eles roubaram meu dinheiro. Eles me humilharam. E agora estavam me processando. Peguei meu telefone. Não liguei para a mamãe, não liguei para o Juliano. Liguei para o Dr. Hélio. O Dr. Hélio era um velho amigo do meu avô. Ele era um advogado contratual. Não era caro, mas era duro. Foi ele quem revisou os documentos originais do empréstimo há 3 anos. Lembrei-me do que ele me disse na época. Paula, isso é uma má ideia, mas se você vai fazer isso, vamos adicionar uma cláusula de vencimento antecipado. Significa que, se o mutuário deixar de pagar ou fizer mau uso dos fundos, você pode exigir o reembolso total de sua parte garantida imediatamente. O Juliano assinou sem ler. Ele estava muito ocupado escolhendo sua cadeira de escritório. Dr. Hélio, eu disse quando ele atendeu, é a Paula Melo. Paula, sua voz era rouca. Imaginei quando você ligaria. Ouvi sobre o casamento pela minha sobrinha. Ela disse que você saiu. Eu saí, eu disse, e agora eles estão ameaçando me processar. Mande-me a carta, disse ele. Encaminhei. Alguns minutos depois ele ligou de volta. Ele estava rindo. Isso é uma piada, Paula. Eles não têm caso. Você é a fiadora, não uma funcionária. Você tem o direito de retirar seu apoio a qualquer momento, especialmente se houver evidência de má gestão financeira. Temos evidências? Tem os registros bancários mostrando que ele pagou o empréstimo bancário há 6 meses, mas continuou recebendo pagamentos meus, e tem os registros dele usando a conta comercial para uma lua de mel. Lindo, disse Hélio. Isso é fraude, Paula, estelionato. Poderíamos prendê-lo, mas presumo que você não queira mandar seu irmão para a cadeia. Fiz uma pausa. Eu queria? Não, isso não seria justiça. Isso seria uma tragédia.
Eu não o queria em uma cela. Eu o queria na realidade. Sem cadeia, eu disse. Eu só quero sair. Quero meu dinheiro de volta e quero que eles me deixem em paz. Então acionamos a opção nuclear, disse Hélio. A cláusula de vencimento antecipado. Como você efetivamente atuou como credora privada nos últimos 6 meses e como seu crédito garantiu os ativos dele, podemos cobrar a dívida. Exigimos o reembolso da garantia de R$250 mil mais os fundos roubados. Pagamento imediato. E se ele não puder pagar, apreendemos os bens, o carro, os computadores, a propriedade intelectual. Liquidamos a Horizonte Tech. Faça isso, eu disse. Tem certeza, Paula? Depois que protocolarmos isso, não tem volta. Isso é guerra. Olhei para a mancha de batom vermelho na minha xícara de café. Eles começaram a guerra, Dr. Hélio. Eu só estou terminando. Tudo bem. Estou protocolando a moção agora e enviando uma resposta ao Dr. Silveira. Estará na mesa deles em 1 hora. Desliguei. Fiquei sentada lá e esperei. 1 hora se passou, depois 2, então a internet começou a quebrar. Fui ao site da Horizonte Tech. Erro 404. Site não encontrado. Verifiquei o aplicativo no meu telefone. Erro de conexão. Não foi possível acessar o servidor. Verifiquei o LinkedIn. Vi postagens de 2 funcionários do Juliano. Então, acho que estou procurando emprego. A Horizonte Tech acabou de implodir. Servidores fora do ar, pagamento voltou. O CEO está nas Maldivas e não atende. Vida de startup é loucura. Estava acontecendo. A estrutura estava desmoronando. Sem meu crédito para respaldar, o banco puxou a tomada. Sem o banco, os fornecedores desistiram. Sem os fornecedores, o produto desapareceu. Era incrível como tudo era frágil. Ele agia como se fosse um titã da indústria, mas era apenas um menino com um cartão de crédito estourado e uma irmã que ele considerava garantida. Meu telefone começou a vibrar. Não foi um texto desta vez, foi uma inundação. Juliano, o que você fez? Meu advogado acabou de me ligar. Ele diz que você está exigindo R$725 mil. Você ficou louca, Paula? Juliano, os investidores estão me ligando. Eles não conseguem acessar o painel. Paula, ligue isso de volta agora. Juliano, eu sinto muito. Ok, sinto muito pelo lugar. Sinto muito pelo dinheiro. Apenas ligue de volta. Observei as mensagens chegando. Ele sentia muito. Ele sentia muito porque as consequências haviam chegado. Ele não sentia muito quando me sentou perto da porta da cozinha. Ele não sentia muito quando reservou as passagens de primeira classe. Ele só sentia muito agora que a lâmina da guilhotina estava caindo. Não respondi. Deixei o Dr. Hélio falar. Fui para casa mais cedo. Imprimi uma planilha. Era uma lista de cada real que eu tinha dado a eles em 10 anos. Mensalidade, aluguel, resgates, os pagamentos do empréstimo fantasma, as despesas do cartão. Totalizou R$726.602,25. Era uma casa, era um fundo de aposentadoria, era uma vida, e tinha ido embora. Mas agora eu tinha um pedaço de papel que dizia que era uma dívida, e eu ia cobrar. Sentei na minha sala e esperei. Eu sabia que eles viriam. Eles encurtariam a lua de mel. Eles voariam de volta. Eles viriam aqui para gritar comigo pessoalmente. Olhei para a porta. Eu tinha instalado uma corrente de segurança pesada há 2 dias. Tranquei a fechadura. Deslizei a corrente para o lugar. Eu não era mais a pacificadora. Eu era a agência de cobrança. Aconteceu na sexta-feira à noite. A chuva havia voltado. Estava cortando contra as janelas. Uma tempestade violenta e ventosa. Ouvi o carro primeiro. Pneus cantando no asfalto molhado. Portas de carro batendo. Então passos pesados correndo pelas escadas de concreto. Bang, bang, bang. Punhos na minha porta. Paula, abra esta porta.
Era o papai. Paula, eu sei que você está aí. Abra! Era o Juliano. Meu coração martelava no peito. Era isso, o confronto físico. A velha Paula teria aberto a porta imediatamente. Ela estaria chorando, ela estaria implorando por perdão. A nova Paula tomou um gole de água. Caminhei até a porta. Não destranquei a fechadura ainda. Vão embora, eu disse. Minha voz estava calma, mas alta o suficiente para ser ouvida através da madeira. Abra a porta, Paula, gritou Juliano. Ele parecia desequilibrado. Você arruinou tudo. Os investidores saíram. A empresa está morta. Você me ouviu? Está morta. Eu sei, eu disse. Eu matei. Houve um silêncio chocado. Você... A voz da Camila. Ela estava lá também. Tivemos que voltar voando na econômica. Você sabe o quão constrangedor foi isso? Tivemos que pedir dinheiro emprestado ao meu pai para sair da ilha. Bom, eu disse, agora vocês sabem como é precisar de um empréstimo. Paula, abra esta porta agora mesmo, disse minha mãe. A voz dela era mais assustadora, era a voz de mãe, aquela que comandava a obediência. Precisamos conversar sobre isso como uma família. Não somos uma família, eu disse. Somos um acordo comercial e o contrato foi rescindido. Abra a porta. O Juliano bateu o ombro contra ela. A madeira gemeu. Destranquei a fechadura. Abri a porta, mas a corrente de segurança aguentou firme. A porta abriu apenas 10 centímetros. Eu os vi pela fresta. Eles pareciam terríveis. O Juliano estava sem barbear, usando roupas de linho amassadas do resort. O rosto dele estava vermelho e manchado. O cabelo da Camila estava frisado, a maquiagem borrada. Ela parecia molhada e com frio. Mamãe e papai pareciam velhos, pareciam assustados. Eles me viram. Eu estava usando um suéter limpo. Meu cabelo estava escovado. Eu estava com batom vermelho. Olhei para eles pela abertura. Paula, disse papai, dando um passo à frente, tire a corrente, deixe-nos entrar. Podemos consertar isso. Você pode ligar para o advogado. Você pode retirar a demanda. Não, eu disse. Peguei o envelope da mesa ao lado da porta. Deslizei-o pela fresta. Bateu no peito do Juliano. Ele o agarrou. O que é isso? Essa é a conta, eu disse. Ele abriu. Ele olhou para a planilha. 725 mil reais, ele zombou. Você é louca. Eu não tenho esse dinheiro. Eu sei que você não tem, eu disse. Mas você tem ativos. Você tem o Porsche, você tem seu apartamento no centro, você tem o equipamento restante. Você vai pegar meu carro? O Juliano olhou para mim com horror genuíno. Mas você é minha irmã. Não, eu disse. Olhei bem nos olhos dele. Não sou sua irmã agora. Sou sua credora e você está inadimplente. Paula, por favor, mamãe soluçou. Ela estendeu a mão pela fresta tentando tocar meu braço. Não faça isso, nós te amamos. Eu recuei, os dedos dela agarraram a vazio. Vocês não me amam, eu disse calmamente. Vocês amam que eu pague pelas coisas. Vocês amam que eu conserte as coisas. Vocês amam que eu não reclame, mas vocês não me amam. Se me amassem, não teriam me sentado perto da porta da cozinha. Se me amassem, não teriam roubado 25 mil reais de mim enquanto voavam de primeira classe. Foi um erro, Juliano gritou. Eu ia te pagar de volta quando a empresa ficasse grande. A empresa nunca ia ficar grande, Juliano, eu disse, porque você estava gastando os lucros em flores e férias antes mesmo de ganhá-los. Você não é um CEO. Você é uma criança brincando de se vestir com o meu dinheiro. Ele parecia que ia socar a porta. Você tem 30 dias para responder ao advogado, eu disse. Se não pagar, entramos com um pedido de apreensão de bens. O Dr. L está muito animado com isso. Eu nunca mais falarei com você, gritou Camila. Você está desconvidado de nossas vidas. Camila, eu disse, olhando para os olhos frios dela. Eu saí do seu casamento. Eu me desconvidei. Olhei para meus pais uma última vez. Vão para casa, eu disse. Gerenciem seu próprio dinheiro.
Se virem, estou aposentada. Paula! Papai gritou. Fechei a porta, girei a fechadura. Clique. Ouvi-os gritando por mais 1 minuto. Então os ouvi discutindo uns com os outros. Eu te disse para ligar para ela de volta. Cala a boca, Juliano, isso é culpa sua. Por que você não a impediu, pai? Então passos descendo as escadas, porta de carro batendo, pneus no asfalto e então silêncio. Encostei minha testa na madeira fria da porta. Meu coração estava acelerado, mas não doía. Parecia que eu tinha acabado de correr uma maratona. Eu estava exausta, mas tinha terminado. Deslizei até o chão e fiquei sentada lá. Olhei para o apartamento vazio. Tinha acabado. A vida dupla tinha acabado. As mentiras tinham acabado. Eu estava sozinha. Mas pela primeira vez não me sentia solitária. Eu estava livre. Sábado de manhã, uma semana exatamente desde o casamento, o sol estava brilhando. Era um dia raro e lindo em São Paulo. A tempestade havia lavado tudo. Passei a manhã limpando. Limpei meu apartamento, esfreguei o chão, lavei as janelas, então limpei minha vida digital. Sentei no meu computador, excluí a pasta Horizonte Tech, excluí a planilha de orçamento do casamento, excluí o rastreador de empréstimos familiares. Abri os contatos do meu telefone, rolei até mamãe, bloquear contato. Rolei até papai, bloquear contato. Rolei até Juliano, bloquear contato. Rolei até Camila, bloquear contato. Não fiz isso por raiva, fiz por necessidade. Eu precisava de uma quarentena. Precisava de tempo para me curar sem as vozes deles na minha cabeça. Talvez um dia, daqui a anos, eu os desbloqueie. Talvez, mas não hoje. Fiz uma xícara de café e sentei na minha pequena sacada. Observei as pessoas andando na rua lá embaixo, casais de mãos dadas, pessoas passeando com cachorros. Pensei no paradoxo do pacificador. Passei minha vida inteira tentando manter a paz. Mas os pacificadores não são pacíficos. Para manter a paz, você tem que absorver a guerra. Você tem que levar os golpes para que outros não precisem. Você tem que engolir sua raiva para que outros possam permanecer calmos. O pacificador é a pessoa mais devastada pela guerra na sala. Ao me afastar, ao causar um conflito, finalmente encontrei a paz real. Estava quieto. Eu tinha R$725 mil a menos do que deveria ter. Eu poderia nunca receber esse dinheiro de volta. O Juliano poderia declarar falência. Eu poderia não receber nada. Mas eu tinha meu salário. Eu tinha meu nome limpo. Eu tinha meu futuro. Respirei fundo. O ar cheirava a chuva e concreto molhado. Percebi que meu valor não estava na minha carteira. Meu valor estava nos meus limites. Pensei em você, a pessoa lendo isso. Talvez você seja a Paula na sua família. Talvez você seja quem conserta tudo. Talvez você seja quem paga as contas ou suaviza as discussões, ou ouve as reclamações. Talvez você esteja sentada perto da porta da cozinha agora, esperando que, se você for boa o suficiente, eles vão te convidar para a mesa principal. Eu preciso que você me ouça. Eles não vão. Eles gostam de você perto da porta. Isso faz com que se sintam importantes. Não espere que eles te vejam. Não espere que eles te paguem de volta. Eles não podem te pagar de volta porque não acham que te devem nada. Eles acham que são donos de você. Levante-se, pegue seu envelope, saia pela porta. Vai ser assustador. Vai estar chovendo. Eles vão te chamar de egoísta. Eles vão te chamar de louca. Mas continue andando. Porque o momento em que você para de pagar pelo seu lugar à mesa é o momento em que percebe que pode construir sua própria mesa. Terminei meu café. Coloquei a caneca na mesa. Levantei-me e olhei para a cidade. Meu nome é Paula. Tenho 29 anos. Tenho um Honda Civic amassado. Tenho um apartamento pequeno e, pela primeira vez na minha vida, tenho a mim mesma. E isso é suficiente.